Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, muito interessante para nós, que está em 1 Pedro capítulo 5. Abra, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Essa noite eu quero conversar com vocês sobre uma palavra pastoral muito importante. Pedro está terminando a sua primeira carta e ele vai fazer algumas exortações à igreja, e esse texto é maravilhoso. Capítulo 5, eu quero ler com vocês o 5, a primeira parte, depois dos versículos 8 ao 11, tá bom? 1 Pedro 5, esse é um texto bem longo, que nós teríamos que usar um pouco mais de tempo para expô-lo do 5 até o 11 todo, mas eu vou pular algumas partes daqui. A primeira que eu quero ler é o versículo 5, a primeira parte diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Versículo 8 agora: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, abençoe-nos nesta noite mais uma vez. Que esse seja um tempo maravilhoso da graça e do favor do Senhor para nós. Que o Senhor abra-nos a mente e o coração mais uma vez, para que entendamos aquilo que vamos ouvir nesta noite. Fala-nos aqui, fala-nos com quem está em casa, e que seja um tempo abençoador pelo Senhor na nossa vida e na nossa caminhada. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Pedro está aqui concluindo a sua primeira carta. Ele faz as suas últimas exortações à igreja, e ele tem 5 palavras específicas. A primeira, ele tem uma palavra para liderança. Depois uma palavra para a juventude, que nós lemos aqui. Depois ele tem uma palavra sobre relacionamentos para a igreja. Depois uma palavra sobre batalha espiritual. E em último, uma palavra sobre o cuidado de Deus. Nós vamos ver 3 delas nessa noite. 3 que lemos e são muito interessantes. A primeira, vamos ver uma palavra sobre ou para a juventude. É o verso 5 que lemos. Diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Se você ler a primeira epístola atentamente, você vai descobrir que Pedro já havia admoestado a ser submissos às autoridades governamentais, no capítulo 2, os versículos 13 ao 17, os escravos a serem submissos aos seus senhores, no capítulo 2, os versículos 18 até o 25, e as esposas a serem submissas a seu marido, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Agora, diz que os jovens devem acatar com mansidão, não apenas a liderança dos presbíteros, mas também submeter-se aos outros irmãos mais velhos da igreja. Por isso que ele diz: jovens, sede submissos aos que são mais velhos. É muito frequente até hoje os mais velhos resistirem às mudanças e os mais velhos desvalorizarem a herança do passado. Então há uma guerra de gerações, e é por isso que Pedro fala aqui: submetam-se aos mais velhos. O termo mais moços aqui, ou jovens, é neoteroi no grego. Contrasta com os mais velhos do versículo 5, que é presbiteroi.
Então o que Pedro está dizendo a princípio é: jovens, sejam submissos aos presbíteros, aos pastores, e também a toda a liderança mais idosa da igreja. Então ele começa com essa exortação dizendo: jovens, sejam submissos aos mais velhos, quer sejam homens naturais como nós, ou aos presbíteros, ou aos presbíteros, aqueles que foram chamados para pastoreá-los. Isso é muito interessante, que a submissão é uma característica básica do comportamento humano. É uma decisão de se postar debaixo da liderança dos outros, por amor à ordem e pela prática da ordem. Então a primeira palavra de Pedro aqui é para a juventude, dizendo: jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Nós que ainda temos os nossos pais, precisamos ser submissos a eles. Precisamos. Nós que os temos, precisamos obedecê-los e ser-lhes submissos. Nós que estamos debaixo da autoridade de alguém, precisamos ser submissos a toda a liderança imposta, não por homens, mas por Deus. Aos presbíteros, precisamos ser submissos a eles. Essa é a primeira palavra, a palavra para a juventude. Vamos ver agora a segunda palavra, é sobre batalha espiritual. Essa palavra é muito interessante, porque nós vamos entender o contexto do texto, e vocês vão entender. Depois que Pedro fala dos versículos 1 ao 4, especificamente sobre a liderança, ele fala agora dos jovens, e Pedro passa a falar agora sobre batalha espiritual, ou seja, os inimigos que estão à nossa volta nos espreitando dia e noite, noite e dia. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para 3 aspectos dessa batalha. Eu e você estamos nela, dia e noite, noite e dia. Se não, vejamos. Vamos ver em primeiro lugar a identidade do adversário. Olha o versículo 8, diz assim: o diabo, o vosso adversário. Quem é o nosso adversário? O diabo. Ele é o nosso adversário, dia e noite, noite e dia. Irmãos, o diabo não é uma lenda, ele não é um mito. Ele é um anjo caído, um ser maligno, assassino, ladrão e destruidor. João 8,44, Jesus dá a ele a paternidade de pai da mentira. Pai. Temos um adversário real, porém invisível e ao mesmo tempo medonho. Não podemos subestimar seu poder e nem as suas artimanhas. Quem é o nosso adversário? O diabo. Segundo, vamos ver agora as características do adversário. Olha o versículo 8 ainda. Pedro nos dá três estratégias aqui do adversário. Preste atenção aqui comigo agora. Primeiro nós vimos a identidade, agora vamos ver as estratégias. Quais as estratégias? Primeira está no versículo 8. O diabo espreita, porque ele anda em derredor. Se existe uma coisa que o diabo faz dia e noite, é buscar uma brecha em nossa vida. É achar uma brecha. É achar uma área para ele poder entrar, para ele poder trabalhar, para ele poder nos derrubar e nos destruir. Ele está por aí. Ele quer achar uma brecha. Há um texto de Jesus em Mateus 12, 43 ao 45, Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: eu vou voltar para minha casa de onde eu saí.
E tendo voltado, encontra a casa vazia e ornamentada. Então, ele leva consigo outros 7 espíritos piores, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Queridos, notem algo. O demônio saiu, mas o Espírito Santo não entrou. Esse é o problema. Ele sai. Porém, se o Espírito não entra, o problema continua o mesmo. A vida tornou-se melhor quando o demônio saiu, mas a transformação ela não aconteceu. A palavra habitar aqui em Mateus 12:43 é katoishen. Significa estabelecer-se, viver permanentemente, sem sair. Quando o demônio saiu, a vida desse homem tornou-se melhor, mas continuou vazia. Notem, o demônio saiu, melhorou, mas continuou vazia. Não basta limpar a casa, precisamos convidar o inquilino certo para ocupá-la, senão ela continua vazia. Esse é o grande problema da nossa geração. Expulsamos o demônio, colocamos a mão na cabeça, ele vai embora, mas ele dá um tempo porque ele volta. Diz Lucas 4,13, na tentação de Jesus, que ele apartou-se dele em tempo oportuno. Significa que ele voltaria para tentar Jesus. E é a mesma coisa hoje. O demônio sai, ele dá um tempo, mas ele volta. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele entra e habita de novo. Porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo corpo. Constitui-se assim no reino espiritual também. Ou você tem um, ou você tem outro. Ou você está cheio de um, ou você está cheio de outro. Então, o diabo, ele espreita. Os fariseus, eles orgulhavam-se de suas casas limpas, mas o coração permanecia vazio. Jesus falou essa palavra para os fariseus, porque eles orgulhavam-se de suas casas limpas, maravilhosas. Então Jesus pega o texto do contexto e fala que a casa continuava vazia, e esse era o problema. Irmãos, o diabo não dorme, ele não tira férias, ele é incansável em sua tentativa de nos apanhar em suas armadilhas. E são muitas as armadilhas. Efésios 6:11, Paulo diz que precisamos ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui no grego é metodeia, de onde vem métodos, estratagemas. O diabo tem muitos métodos para nos derrubar, não é apenas um, é metodeia de métodos. Se um não dá certo, ele vem outro. Se ele não consegue numa área, ele tenta outra. É métodos, é metodeia. O diabo tem um grande arsenal de armadilhas. Ele pesquisa meticulosamente os nossos pontos vulneráveis. E se ele vê-los, ataca. Ataca. Ele não hesita em buscar brechas em nossa armadura. Portanto, primeiro, o diabo espreita, ele anda em nosso derredor. Segundo, diz o versículo 8 ainda que o diabo intimida. Por quê? Porque ele anda como um leão que ruge. Ele intimida. Eu não sei se você sabe, mas o leão ruge não quando ataca a presa. Ele ruge para espantar a presa. Ele ruge para você sair de perto do rebanho. Seu rugido é para fazer você espalhar-se das outras pessoas. Ele ruge não para atacar, ele ruge para depois atacar. Quando a presa se desprende do bando, o leão ataca de forma implacável.
E é muito difícil uma presa escapar da investida de um leão quando este se isola. É quase impossível. E sabe o que tem acontecido nesses dias? Ele tem rugido para você ficar sozinho, para você ficar de canto, para você se escapar das outras pessoas. E ele vem e ele ataca. E se ele atacar, ele pode matar. Ele pode matar. O diabo devora, o diabo intimida, o seu ataque é súbito, violento e fatal. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você que está aqui nessa noite, e você que me assiste, da pandemia para cá ou antes da pandemia, talvez se eu perguntasse a você e abrisse para um diálogo, e não apenas um monólogo como estamos, um diálogo, talvez você diria assim para mim: pastor, eu conheço alguém que foi atacado pelo leão e morreu inevitavelmente. Ele estava sozinho, ele estava vivendo a sós, e o diabo veio e matou. Ele intimida. Terceiro, o diabo devora. Diz o versículo 8, procurando alguém para devorar. Satanás é um inimigo muito perigoso. É uma serpente que pode picar você e eu quando menos esperamos. É um inimigo terrível. Jamais poderemos zombar dele, nem ignorá-lo, e nem subestimar a sua capacidade. O diabo não veio para brincar, mas para matar. Ele veio para devorar. Há muitas pessoas arruinadas hoje, feridas e destruídas por esse devorador implacável. Talvez você conheça alguém nessa noite. Esse ataque, ele veio, atacou e ela está ferida. Ferida. E está quase à beira da morte, porque se o Senhor não fazer, essa pessoa morre. Diz Apocalipse 9:11 que ele é o Abaddon e o Apolion, ele é o destruidor. Destruidor. Então, quem é o nosso adversário? É o diabo. Quais as estratégias do diabo? Ele espreita, ele intimida e ele devora. Porém, há uma terceira coisa: quais são as armas de vitória contra esse adversário? Versículo 8 a 3, a primeira, acompanha aí comigo. Pedro diz assim: sede sóbrios. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? A palavra sóbrios aqui é nepizate, é ter domínio próprio. Notem que é algo interessante. A primeira arma que Pedro dá para vencer o ataque do diabo é sobriedade, domínio próprio, nepizate, ter domínio sobre tudo, domínio próprio. Por quê? Porque um indivíduo que perde o equilíbrio é uma vítima indefesa nessa guerra espiritual. Indefesa. Quando o diabo consegue dominar a mente de uma pessoa, consegue destruir-lhe a vida, talvez rápido se Deus não intervir, mas talvez pouco a pouco a pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, até o inimigo ceifar a sua vida. Há dois extremos perigosos nessa batalha espiritual. O primeiro é subestimar o inimigo. Eu não sei se você já ouviu isso, mas há indivíduos que escarnecem do diabo como se ele fosse uma formiguinha indefesa. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Eu vou pisar na cabeça do diabo, eu vou cirandar do diabo. Irmãos, não é dessa forma. Não é. Quem pisará na cabeça do diabo, diz Romanos 16:20, é o Deus da paz e não nós.
não nós. Nós somos meros mortais. Judas não tem capítulos, tem um só. E Judas, no versículo 9, quando ele foi buscar o corpo de Moisés, Miguel não atreveu bater boca com Satanás. Ele disse assim: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, diz Miguel para Satanás. Miguel não foi querer brincar com o diabo e falar assim: ó, se é uma formiguinha que está debaixo do meu pé. Não! Eu não posso subestimar o inimigo nessa briga. Porém, há um segundo extremo, que é superestimar o inimigo. É a antítese, é o contrário de subestimar. É superestimar. O que significa isso? É falar mais do diabo do que de Jesus. Tem igrejas que falam mais do diabo do que de Jesus. Eles colocam o diabo num lugar que ele não pode estar. Uma dor é o diabo. Perdeu o emprego é o diabo. Bateu o carro é o diabo. Queimou o dedo como a Raquel é o diabo. A porta não abriu é o diabo. Foi fazer a chapinha e a chapinha queimou no meio de alisar o cabelo é o diabo. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. O sinal fechou, estou com pressa, é o diabo. O pneu furou, é o diabo. Tudo é o diabo. Às vezes ele fala assim: mas meu Deus, não sou eu não, eles jogam tudo para mim. Quase que ele fala isso para o Senhor: tudo está nas minhas costas, tudo eu não. Isso é superestimar o diabo. Equilíbrio. Nós precisamos de nepizate, equilíbrio, de domínio próprio. Sobriedade é a capacidade de olhar para aquilo que é real, mas com a mente de Cristo. Equilíbrio. Precisamos de sobriedade. É a primeira arma para se vencer o diabo. Olha que interessante. Sobriedade. Sede sóbrios. Segunda arma, ainda está no versículo 8. Pedro usa agora a vigilância. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. A palavra vigilantes aqui indica a atitude de esperar com os olhos abertos aquilo que não se vê e sempre olhar para o horizonte na expectativa da chegada do Senhor. Isso é ser vigilante. De acordo com a parábola do joio e do trigo em Mateus 13, a partir do versículo 24, em todo lugar que Deus planta um cristão, Satanás planta um impostor. Na mesma igreja, no mesmo lugar. Porque Satanás copia Jesus em tudo. No final, na grande tribulação, diz Apocalipse capítulo 13 e 11, que ele vai ser ferido e vai ressuscitar para imitar o que Jesus fez. E muitos crerão nele. Muitos. Ele é um imitador. Onde o Senhor planta um cristão, o diabo planta um impostor. Eu e você nesses dias precisamos agir como Neemias, em Neemias 4,16, que em tempos de ameaças, colocou metade dos seus homens empunhalando a arma, e outra metade trabalhando. Uma metade vigiava e a outra trabalhava. É a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje. Um cristão precisa manter-se alerta, tanto contra as forças internas, quanto as externas, que querem destruí-lo. Por isso, sede sóbrios, sobriedade. Segundo, seja vigilante. Terceiro, tenha fé. Fé. Olha o 9. Resiste-lhe firmes na fé. Irmãos, notem que a vida espiritual é completamente diferente da nossa vida secular.
Talvez no mundo eles olhariam para outras coisas para vencer essa guerra. Mas Jesus nos diz, você precisa ter fé. Precisamos resistir ao diabo firmes na fé. Se você for para Efésios 6,16, Paulo diz que a fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Por que escudo? Por que dardos? Porque hoje à noite, ainda nesses dias, eu não posso acreditar nas mentiras do diabo e nem dar crédito às suas falsas promessas. Eu preciso estar todo vivendo debaixo da fé. Eu preciso ter fé. Irmãos, é impossível passar uma pandemia sem fé. É impossível passar o que nós estamos passando sem fé. É impossível viver pelo que vemos. Porque se eu for viver pelo que eu vejo, eu não vivo, eu fracasso. Nós precisamos viver pela fé. Pedro e Tiago dão a mesma forma para o sucesso nessa batalha espiritual. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, submeta-se a Deus, e ele fugirá de vós. Antes de se manter firme na batalha, diz Tiago, é preciso se curvar diante de Deus. Eu preciso me submeter a Deus antes. Sujeitai-vos a Deus, submeta-se a Deus, e então resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma vida debaixo do senhorio de Cristo, não há demônio que resista. Ele dá no pé, ele dá em retirada mesmo, ele cai fora. É fé. Pela fé cremos, pela fé vivemos, pela fé vencemos, andamos e vivemos. Primeiro, há uma palavra para a juventude. Sejam submissos aos mais velhos. Depois, há uma palavra sobre batalha espiritual. Importante que eu e você estamos nela, inseridos nela hoje à noite. Terceiro, Pedro encerra agora com uma palavra sobre o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Irmãos, isso é um deleite para nós. Pedro termina as suas exortações no capítulo 5, dirigindo-se aos cristãos perseguidos. 1 Pedro 5, qual é o contexto? Pedro escreve para os cristãos que estavam sendo perseguidos na dispersão. Eles haviam sido dispersos pela luta, pela dor. E ele encerra o capítulo 5, destacando 5 pontos. Primeiro, irmãos, escuta agora. Primeira coisa, está no versículo 10. Quem é Deus? Ele encerra com 5 questões. A primeira, quem é Deus? Olha o 10. Ora, o Deus de toda a graça. Quem é Deus? Ele é o Deus de toda a graça. Toda. Para uma igreja que estava sendo atacada por forças humanas e espirituais, perseguida pelos homens e pelo diabo, Pedro diz a eles que a sua vida está nas mãos de um Deus de toda graça. Eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, a nossa vida não está nas mãos do Bolsonaro, não está nas mãos de governantes. A nossa vida não está nas mãos de bancos, a nossa vida não está nas mãos de financeiras, a nossa vida está nas mãos de um Deus de toda graça, de toda graça. Ora, o Deus de toda graça, louvado seja Deus, o Deus de toda graça. A nossa vida está no meio das mãos desse Deus de toda graça.
toda graça, que ainda que você caia, como Pedro caiu em Lucas 22, 57 e 58, mas o Senhor vá e restaura o seu ministério em João 21 e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus rebanhos. Mesmo quando falhamos, Deus nos perdoa. Mesmo quando tropeçamos, Deus nos levanta. E por quê? Porque Ele é o Deus de toda a graça. Toda graça. Aleluia. Segundo, o que Deus fez? Olha o 10. Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Quem Deus é? É o Deus de toda graça. O que Deus fez? Que nos chamou para a sua eterna glória. Deus não nos chamou para sermos derrotados. Deus não nos chamou para ficarmos prostrados. Deus nos escolheu por sua graça e nos destinou à sua eterna glória. A sua eterna glória. O Salmo 84, no verso 11, diz que Deus nos deu graça e glória. Graça e glória. Graça são as bênçãos terrenas, glória são as bênçãos celestiais. Graça são as bênçãos temporais, glória são as bênçãos eternas. Ele dá graça aqui, glória além. Ele é o Deus que nos dá vida eterna agora, e Ele é o Deus de sua herança pelos séculos dos séculos. Tudo que começa com graça desemboca em glória, tudo. Terceiro, o que Deus permite? Olha o 10, a última parte. Depois de ter sofrido por um pouco. Que coisa linda, irmãos, eu amo a Escritura. Pedro diz: depois de ter sofrido por um pouco. Isso é o que Deus permite, sofrimentos temporários. É temporário. O sofrimento humano, por mais agudo e prolongado, quando colocado na perspectiva da eternidade, ele é leve e ele é momentâneo. Paulo diz em 2 Coríntios 4, dos versículos 16 ao 18 o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, O que Deus permite? Sofrimento, por pouco tempo, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Sabe o que o sofrimento faz na sua vida? Aliás, eu vou falar sobre isso amanhã à noite. Sabe o que o sofrimento, ele faz em nós? Fortalece. O sofrimento não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer, não para sonegar-nos a glória, mas para realçá-la em nós. Quarto, o que Deus faz? Olha o verso 10, a última parte, diz assim: Ele mesmo, o quê? Há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo, diz a Escritura. Ele mesmo, diz o texto. Os cristãos da dispersão
estavam perdendo seus bens, suas casas, sua terra e sua liberdade. Qual é o propósito da fornalha na vida dessas pessoas? Há 4 coisas formidáveis, um deleite. Acompanhe. O primeiro, ele diz assim: ele mesmo há de aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar no grego é katarizen. É a mesma palavra usada em Mateus 4:21 para consertar redes. Pelas provações, Deus repara todas as nossas brechas. Ele costura com as suas próprias mãos as brechas que estão abertas. Isso é aperfeiçoar, é katarizen. Ele costura, ele fecha as nossas brechas por meio da dor. Todas elas, com as suas próprias mãos, diz Pedro. Ele mesmo há de vos aperfeiçoar. Assim, o sofrimento, se aceito com humildade, pode prover para nós aquilo que falta em nosso caráter. Ele mesmo costura, aperfeiçoa, é katarizen. Ele costura, e louvado seja Deus pela sua costura. Segundo, ele mesmo há de aperfeiçoar. Segundo, firmar. Nossa, palavra firmar aqui é steihikshin, significa literalmente firmeza, firmes. Deus permite as provações para que os cristãos tenham uma consciência granítica e não gelatinosa. Firmes. Consciência firme. Que não se amolda ao mundo, mas a Cristo. Ele não é uma gelatina que balança para lá e para cá. Não. O sofrimento, quando acolhido com discernimento, é como um exercício corporal de um atleta. Tonifica os músculos e aumenta o vigor. Irmãos, sabe o que está acontecendo no meio dessa crise? O próprio Deus tem firmado os nossos pés, os nossos joelhos, e a nossa consciência é como um granito. Ele tem firmado as nossas mãos, os nossos joelhos e os nossos pés, para caminharmos de novidade em novidade de vida, diante da palavra de Deus, manhã após manhã. Ele firma os nossos joelhos e mentes. Ele mesmo faz isso, diz o Senhor. Terceira palavra, ele usa agora fortificar. Estenoum é ganhar força, é encher-se de força. Eu não sei se você já ouviu esse ditado. A teologia da autoajuda diz muito isso. Você é um gigante que basta fazer cócegas dentro de você e explodir-se-á daí um monstro, um homem forte. Irmãos, a Bíblia diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Diz Romanos 8:26 que nós nem sabemos orar como convém. Por quê? Porque nós somos fracos. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós nem sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando somos fracos, então é que somos fortes. E Ele nos fortalece, Ele nos enche, Ele nos dá força para lidar com aquilo que a vida requer de nós, dia a dia. Quarta palavra, fundamentar. Ele mesmo há de fundamentar. A palavra fundamentar aqui é temeion, é construir sobre uma rocha firme,
que nada e nem ninguém tira você de lá. Isso é fundamental, é temelion, é estar num lugar ou numa pessoa que nem tribulação, nem dor, nem nada disso tira-nos de lá. É estar na rocha que é Cristo, Ele nos fundamenta manhã após manhã. Então quando enfrentamos o sofrimento, somos alicerçados na fé dia a dia. E último lugar, vamos relembrar aqui, vamos lembrar. Primeira pergunta: quem Deus é? É o Deus de toda graça. O que Deus fez, que em Cristo nos chamou em sua eterna glória. O que Deus permite, depois de ter sofrido por um pouco. Quarto, o que Deus faz? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E quinto, olha como termina o texto. O que Deus merece? Olha o versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa espetacular. Pedro diz: mesmo quando a igreja é perseguida, o inimigo parece estar no controle da situação, mas Pedro diz em 1 Pedro 5,11 que Deus está no trono, governando tudo e todos. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele o domínio, a Ele glória, a Ele louvor. Quando? De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Pedro termina a sua primeira epístola, não com pesar, mas dizendo quem Deus é. Louvado seja o Senhor.